Não, mas é uma pergunta eu anotei, era só uma pergunta que tinha passado, que era sobre higiene bucal. Tinha uma outra, agora a outra eu não lembro, mas acho que era só essa mesmo. Higiene bucal também. Escova de dente, a gente até pediu para os que traz mais começar a guardar a escova de Diga dente para só. a gente fazer uma obra. Porque a escova de dente está no banheiro e ela vai para o lixo. Então a gente quase não recebe escova de dente. E é PET 1, é PET virgem, que usa na boca, né? Igual garrafa de refrigerante. Então é o PET virgem. Ele tem um valor maior, ele pode virar vários outros produtos. Então é uma coisa assim que nós vamos fazer uma campanha agora. Guarde, traga sua escova de dente para reciclagem. Não, depois até a Lízia não estava aqui, mas aí eu passo para ela, então, essa questão. No papo, desculpa, retorno ao assunto que você estava lá no final, eu acho que a gente estava falando do isopor ainda, né? Aí o pessoal já Do está entrando aí. isopor. Geralmente a reciclagem ela é feita com que tem valor Aí, ó, comercial. desculpa, a Lízia entrou aí de novo. Fala de novo a questão do higiene bucal aí, da escova, para ela. É Lísia? Oi, Lísia. Boa noite. Bem-vinda de novo. A gente estava conversando sobre o bucal. Primeiro eu queria falar de um problema que a gente percebeu aqui, a parte do sorriso, da importância do sorriso para essa turma que a gente trabalha. Na maioria das vezes, a primeira opção de atividade extra da gamificação é o dentista. Porque dentista público quase não existe. Então, eles quase não vão ao dentista, os adolescentes, né? Quando você pergunta o que você quer melhorar, é meu sorriso, é meus dentes. Eles riem com a mão assim, muitos deles, quando chegam, porque está faltando dente. Então, o dentista, e a gente tem a Thaís aqui, que é uma dentista que ela é voluntária desde o começo da ONG, ela cuida da parte de bucal dos adolescentes, e quando ela não tem a técnica, ela vai buscar no grupo de dentistas dela, ou quem pode ajudar no projeto. Então, a vida inteira a gente teve dentistas no projeto. E aprendemos que 70% de todas as doenças começam pela boca. A gente está vendo Covid, né? É a mania de colocar a mão na boca o tempo inteiro e levar vírus, bactéria para dentro, né? Então, a importância da gente cuidar da nossa boca bem é muito mais além só da parte da saúde. É econômica, porque a gente gasta menos dinheiro, fica menos doente, compra menos remédio. E é social, porque todo mundo quer ter o cartão de visita, que é o sorriso, né? Então, para os dentistas, projetos sociais é uma boa forma da gente começar a praticar sustentabilidade, dando 1 hora do tempo. A Tatá conta que várias vezes o cara que vende o produto para ela, quando ela conta que ela ajuda o projeto, também dá um tanto para ela poder usar de produto sem ter que gastar. Você vai criando a sua rede de solidariedade, de cultura verde mesmo, cada um fazendo a sua parte. E fio dental e escova de dente, a caixinha do fio dental quando acaba e escova de dente também quando fica velha, acredito eu que porque está dentro do banheiro, vai direto para o lixo comum. Então a gente recebe muito pouco, de 30 toneladas aí, é um dos produtos que a gente recebe menos, porque a gente acaba conhecendo o lixo, os recicláveis, né? Porque a gente não recebe lixo. Então, os recicláveis da pessoa. E a gente vai pensando, mas o que ela ainda não traz para a gente poder falar? A gente não está recebendo escova de dente, começa a trazer não joga no lixo normal, não, já existe reciclagem para escova de dente, então a gente faz esse acompanhamento aqui também para gerar relacionamento, né? E escova de dente, as dentistas podem começar a contar para os pacientes também, que escova de dente e caixinha de fio dental é reciclável. Pode colocar no saco da reciclagem, sem lavar, não precisa de lavar, só terminou de usar, joga no saco e traz para reciclagem. Não, Era mais ou menos isso a pergunta? Não, ela queria saber era realmente isso, né? O destino, né? De material de higiene bucal, né? Que é em relação a essa questão, né? E todo o material que ela utiliza. O do consultório, aí tem que ser específico. Aqui eu acho que tem algumas empresas particulares, não tem projeto social. Mas o que é PET, o que é plástico, ela pode trazer, que não tem contaminante, ela pode trazer também do consultório para a ONG, não tem problema. Toda a parte de utensílio que é metal, 100% reciclada. Aí a gente tem uma parceria com a Codel, que tira todos os componentes técnicos que podem ir para a indústria da reciclagem e devolve para a gente a carcaça
para a gente mandar também para a indústria da reciclagem. Ela reforçou que ela tem eu conheço aí a clínica dela, foi construída pelo meu cunhado e ela, e eles têm todo um trabalho, tem um ponto de coleta desse material, e tem reuso, e tem energia solar, e tem permeabilidade no solo, então é muito interessante. Isso vale a pena você conhecer lá. Quero conhecer, essas coisas eu não lá, posso perder, não. Você vai gostar do trabalho deles. Deixa eu ver aqui, acho que teve mais um questionamento. Estão perguntando o endereço, o Tony, do IP, cara. É Rua Tupaciguara, número 600. Fica entre a Cesare Alvim e a Floriano Peixoto. É no centro da cidade, para todo mundo ter acesso. Isso é outra coisa que a gente tem que mudar. Se você coloca uma ONG lá num bairro perigoso, as ONGs precisam de gerar continuidade. Então, elas precisam de receber as crianças. Se a gente muda uma criança, a gente muda 2 gerações. A dela e a que ela vai educar. Então, as crianças precisam de participar dos projetos sociais. E a ONG recebe criança para visita de monitorada de sustentabilidade sem custo, escola. É só ligar e trazer e agendar. A gente é um espaço para essa troca de sustentabilidade mesmo. E eu fui falar da criança, eu esqueci a pergunta. Qual foi a pergunta? Me relembra. De qual? Desculpa, que eu estou olhando aqui até os questionamentos aqui, peraí. Desculpa, não lembro, era só do higiene mesmo que a gente estava conversando. Da higiene bucal, né? Eu vi aí que perguntaram com o nome da dentista, porque eu falei o apelido. Ela chama doutora Thaís Alves dos Reis. Ela é excelente e é sustentável. A gente tem que procurar, quem estiver procurando dentista para cuidar da boca, ela é uma das que eu conheço. E aí você pode falar da Lísia também, que eu ainda não conheço, vou conhecer. Mas eu acredito que a gente está muito bem de odontólogos sustentáveis aqui em Uberlândia. Sim. E uma coisa, Tony, que é importante, eu acho, quando você falou no bloco passado, né, a respeito justamente do valor que é mais caro de alguns produtos sustentáveis, né, mas isso tem um monte de explicação, né, pessoal? Primeiro, subsídio em produtos que não são sustentáveis. Então, vamos começar. Então, quem produz aí com veneno e fica falando assim, o produto com agrotóxico ele é mais barato para alimentar para as pessoas, mas é lógico, um produto que você tem subsídio para a produção dele, o próprio agrotóxico. Também facilidade de crédito de acesso, especialmente grandes propriedades, né? Plano safra, taxas muito baixas. Volume, então, e o volume. E aí querer colocar num pacote agricultura familiar que tem... E orgânica que demora mais. Orgânica que demora mais. Então, pessoal, tem sim um custo maior que a gente tem que entender, óbvio, que quando ganhar escala isso, essa produção passa a ser mais barata, mas a gente tem que começar. Quem tem a condição de ir numa feira agroecológica, de ir numa feira orgânica, e não é na lojinha bonitinha do shopping center, não, gente. Tem várias feiras aqui na cidade. Infelizmente, agora a Covid deu um tempo, né, agora em Uberlândia, mas as pessoas estão entregando na casa de vocês. É só procurar, tem a CSA, tem a Feira Pachamama, tem a Semeando, Caipora. Tem um monte de gente aí, gente. Tem um monte de gente para ajudar. Já tem coletivos na internet. Então, assim, é só procurar e parar desse negócio de supermercadinho, de shopping bonito e de loja bonitinha no shopping. Esse pessoal vai sobreviver. Agora, o pequeno produtor não sobrevive, não. Começa a comer orgânico e começa a prestar atenção o tanto que você economiza em remédio. Então, você gasta um pouco mais na comida, mas você gasta menos na farmácia. Então, tá tudo lindo. No final, a balança fica equilibrada. A longo, médio e longo prazo é isso aí. A mesma coisa, quando a gasolina fica mais barata que o etanol, eu também não defendo etanol, não. O etanol é uma coisa transitória. Então, para abastecer o carro, a gente não tinha nem ter carro, né? A gente tem que andar de bicicleta, pedestre. Mas ok, eventualmente algumas famílias têm que ter carro, têm filhos, têm que deslocar. Então dê preferência ao etanol. Por que a gasolina? Para que vai botar gasolina? Mesmo que o etanol estiver mais caro, tem que botar o etanol. Eu sempre fiz isso. E agora que na nossa região, pelo menos, todo o nosso etanol não tem mais queima, tem problemas? Tem. Eu não defendo esse monopólio aí de grandes empresas. Tem que mudar para as cooperativas, um formato mais justo. Mas ele é mais benéfico em relação à emissão de gases poluentes, é óbvio. Não é a solução ideal. O ideal vai ser mais à frente, com certeza, um carro elétrico mais barato. A bicicleta elétrica, sabe, pessoal? O coletivo funcionando, né? Sabe? O ideal é o coletivo funcionando. O transporte público de massa, eficiente.
que coloca o morador aí, não adianta também, né? O cara ficar 1h30 dentro de um transporte público não funciona. Tem um país da Europa que agora está de graça o coletivo. Luxemburgo adotou esse ano. E os que não adotaram, várias cidades têm uma taxa, um subsídio muito grande. Então, assim, sustentabilidade também é da dignidade em relação a uma boa moradia. Ontem se discutiu aí um assunto do marco do saneamento. É óbvio, o Brasil tem um passivo enorme de saneamento. Socorro, gente. 100 milhões de pessoas sem saneamento. Mas, assim, tem que ter a garantia que realmente o que vai vir agora, esse modelo, principalmente da iniciativa privada, é um modelo justo, equilibrado e que vai atender os pequenos municípios e a população mais fragilizada. Porque não adianta sair do público para o privado e o privado encarecer todo o custo. Por quê? Porque ele vai querer cada vez mais lucros na história e a gente ainda continua com esse passivo. Então a gente tem que dosar essa questão da sustentabilidade, buscando os produtos agroecológicos, buscando a moda sustentável, pagar em alguns momentos um valor mais caro, quem tem condição nesse momento, para que a gente possa, na escala, conseguir baixar dentro de toda essa cadeia. E aí essa fiscalização do consumo não tem jeito. A composteira, poxa, gente, não tem como. Quando a gente não tem uma lei municipal de compostagem, né, temos que trabalhar para ela, nós temos que ter também o trabalho da gente, cada um agora, ter uma composteira em casa. Igual você falou, tem tecnologia hoje para apartamento, acabou o negócio de cheiro, dá para colocar ali no espaço. A Sheila, que mora no apartamento, fez uma live com a gente, demonstrou tudo isso aí, sabe? Então, vamos cada vez mais caminhar para isso. E, ó, quem tiver filho, coloca a criança para cuidar. Ela adora ser útil. Então, uma criança a partir de 7 anos, 6 anos, óbvio que não vai deixar ela pegar aquela coisa que quebrou o vidro. Mas o básico, o 90%, a criança pode. Ela pode fazer adubo, daí pega um painel da IP, que é uma horta suspensa, coloca na varanda da casa, ela tira o adubo, cuida da planta, depois ela come a planta que ela cuidou, ela vai ter mais vontade de experimentar, porque ela que criou aquela hortaliça ali. Então, você vai fazendo todo um processo de gerar comunicação. É uma hora boa do pai e da mãe compartilhar com o filho, quer cuidar de planta é terapia. Então, se cada um tivesse a sua horta com a sua composteira, estava economizando, não gosto de verdura, planta flor, vai ficar bonito, sabe, na sua casa, vai ter vida na sua casa. Então, opções a gente tem para tudo. Precisa de ação. Ação principalmente da sociedade, e aí depois dela exigir do poder público. Mas sempre é ela que vai direcionar. Se a gente esperar vir do poder público, vai demorar. Vai demorar. Talvez a gente não vê. Se a gente exigir, acontece. É a história da origem do produto, né? É a questão da gente certificar. A Ereni até reforçou aqui um outro grupo que chama Espiral Murundum, até por coincidência, anteontem eu entrei nesse grupo, uma indicação do Nagoa, que tem também um outro trabalho também, né? Também nessa questão de venda de alimentos orgânicos, agroecológicos. E é legal que esse processo incorpora as pessoas dentro do processo de construção e de acompanhar, você ir lá, recolher o produto no próprio local. Agora a Covid está um pouquinho complicado, mas é uma experiência que te traz o pertencimento dentro do processo de produção, de colheita. Olha que coisa mais interessante, você não é só você receber o produto na sua casa, não, você vai lá, conhecer como que funciona o processo, interage, participa, ajuda, colabora, e aí você mantém essa comunidade. Você mantém essa comunidade. Né? E aí entra o papel. Vai servir para isso. É para a gente, porque a gente ficou muito tempo isolado, na hora que poder voltar, se a gente isolado, mas com internet é muita informação. Se a gente for pensar o que aconteceu nessa pandemia, vem muita informação boa durante o processo, né? Na hora que disparar, que voltar, eu acho que as pessoas vão querer buscar coisas mais legais. É legal eu comprar de um hipermercado? É legal quando eu não tenho opção de comprar de um local. Aqui já existe. Local eu estou ajudando minha cidade, eu estou ajudando a gerar emprego, a moeda a circular, gerar oportunidade para uma família de baixa renda que está lá no meio do campo. Então é muito mais interessante esse compartilhamento. E hoje o preço não está tão diferente, não. A qualidade dos produtos estão muito próxima. Se você comprar um porta-rolha da IP e for na Tokstok, o nosso é a metade da metade do preço e é mais bonito que o da Tokstok. É mais bem feito, porque é feito um por um. A gente tem que desmontar o pallet, trabalhar ripa por ripa, remontar,
Então é feito com carinho ali, peça por peça, não é máquina que vem, E tem sustentabilidade ambiental e social no processo. Tem história. Então, desse valor. É onde que eu quero estar, sabe? Eu quero participar de um mundo isolado, que eu entro na internet e compro tudo, ou eu quero compartilhar o mundo? É o que eu decido que vai ser a grande diferença. Se a gente quiser compartilhar um mundo verde, já tem tecnologia, já tem produtos bons e bonitos e de acabamento. Eu lembro que quando eu comecei, uma das coisas que eu mais ouvi foi: vou comprar para te ajudar. Porque a gente começou bem no artesanato mesmo, sem máquina de acabamento, bem cru, igual a gente vê em muitas feiras de artesanato. E a pessoa falava: vou comprar para te ajudar. E eu falava: não precisa, porque vai virar lixo de novo na sua casa. Então não é para essa intenção. Mas aquilo me machucava a ponto de eu falar: eu preciso melhorar a qualidade do produto. Daí nós fomos investir em treinamento, em produção, em maquinário. E hoje a gente consegue fazer loja de shopping. A nossa cozinha é planejada, é feita aqui dentro da ONG, é planejada, foi do jeito que a gente definiu. Não existe outra cozinha igual. Eu acho que é isso que a pandemia vai fazer, é a gente gostar da nossa casa, porque a gente ficou muito mais tempo. Então agora eu quero que a minha casa tenha a minha cara. Ela precisa de ser o meu reflexo. A pessoa que entra na minha casa, ela tem que falar: nu, essa casa parece com a casa do Tony. E depois de compartilhar coisas boas, a gente viu projetos legais aqui em Uberlândia pipocarem de ajuda. A gente mesmo está num projeto junto com o Hospital das Clínicas e um bando, é um patuá de costureira voluntária, fazendo capote e máscara para UFO, 24 horas aí você recebe. As minhas ficaram prontas, Porque não, a quantidade é gigante, eles têm que trocar de tempos em tempos, eu não sei de quantas em quantas horas, mas eles usam muitas por dia. E aí a gente está tentando ajudar nesse processo e viu que a corrente foi criada. Agora é como a gente vai conseguir, principalmente a gente do terceiro setor, motivar a continuidade. Inspirar. Porque a galera já entendeu que é legal ajudar. E foi por isso que eu decidi montar uma ONG, porque eu percebi que era muito legal ajudar. É verdade esse ditado que fala que quando a gente ajuda, a gente é mais ajudado do que a pessoa que a gente ajudou. E é real. O tanto de anjo da guarda que caiu. Eu sou voluntário e investidor social aqui há 15 anos. Então, eu vi o processo. Você ganha um terreno. Você fala: eu não queria fazer de construção normal. No outro dia chega o Fernando, que é um dos primeiros bioconstrutor formado no IPEMA, querendo fazer alguma coisa legal para mostrar para as pessoas que é possível, e de alguém contou para ele que a gente tinha ganhado o terreno. E daí chega e fala: eu vou fazer o projeto. E daí eu aprendo tudo de bioconstrução na fonte, sabe? Tipo, eu quero fazer, a gente vai montar uma compostagem aqui também, que ainda a gente teve a compostagem de minhoca, ficou pequeno, agora a gente vai fazer uma compostagem, aquela compost casa, né? Que é os negócios de PET, são três gavetas de PET, né? E o chorume sai por baixo. Bem legal e fácil de cuidar. E você ainda pode dar nome para as minhocas. Aqui os meninos sabiam qual minhoca era qual. Era legal. Ele já pega a fulana. E você pegava a danada da minhoca. Então, ainda vira uma diversão praticar a sustentabilidade. Imagina você saber que um presente que você comprou está dando oportunidade de um adolescente ter um psicólogo. Um adolescente que a mãe não é analfabeto, o vô era analfabeto, e ele tem um psicólogo para entender por que, por mais que as referências deles não estudaram, ele vai ter que estudar. E daí você vê o ciclo acontecer. O primeiro que formou, hoje está pagando a bolsa de faculdade do irmão mais velho. Então, sabe, eu arrepio toda vez que eu lembro dessa história, porque aí pronto, funcionou. Esse irmão vai formar, vai melhorar de vida, vai pagar do primo. O primo melhora, e assim o ciclo vai acontecendo e as pessoas vão criando autonomia, porque também não pode um projeto garantir todo o processo, tem que gerar autonomia. Eles têm que sair daqui para conhecer o mundo e querer ser empreendedor, tem a parte de empreendedorismo, se eles quiserem ser empreendedor, ser CEO de empresa, se eles quiserem ser CEO de empresa, eles têm que ter essa liberdade de sair e de conseguir vencer lá fora também. Então, eu acredito que se a gente se envolve, somos 1 milhão de habitantes. Se cada pessoa de Uberlândia investir 10% R$10 num projeto,
são 10 milhões de reais. Em um mês a gente tira todos os adolescentes da rua. A gente tira a mão de obra do traficante, a mão de obra barata do traficante. Porque ninguém começa o errado porque meu sonho é ser o maior traficante da favela. Não é não. O sonho é ser jogador de futebol, o sonho é ser músico, o sonho é ser capoeirista. São profissões que eles viram que a gente próxima a eles tiver ascensão social. Mas nunca eu conheci que o sonho era ser traficante. Não tem um que eu conheci que queria ser isso. Então, se você tira ele antes e dá oportunidade, porque ele quer ter o tênis da moda, ele quer ter celular com internet, ele quer ter o que a gente quis também, o que o meu sobrinho quer na mesma idade que eles, a vontade é a mesma. Então, se você consegue gerar isso dentro de um projeto que eles têm que estudar, eles têm que aprender uma língua, eles têm que fazer esporte e começam a gostar disso, a chance desse adolescente ir para o lado ruim é muito pequena. Mas ele precisa ter oportunidade. Então, se eu compro um presente e gero essa oportunidade, eu estou sendo um padrinho social desse adolescente. Eu estou sendo o patrocinador de oportunidade para esse adolescente. Quando eu compro o presente na Tokstok, eu estou dando lucro para o dono que eu nem conheço. E não vai gerar, e provavelmente não vai fazer um investimento social, impacto. Estou cravando isso, não. É a função. A função é garantir o lucro para os acionistas dele. Para império. Esse é um debate. Esse é um debate que a gente tem que trazer mais filantropia, né, à sociedade. Você falou um ponto. Quando você começou, né, a questão do imposto, né, ainda é muito tímido no Brasil, instrumentos econômicos, né, fiscais, com exceção da cultura, do esporte, né, que vão de encontro ao terceiro setor. O Brasil, ele fulanizou a palavra terceiro setor. A gente teve que mudar o termo ONG para OSC no país. Infelizmente, porque era referência era o Covid. Porque fulanizou, infelizmente, parte da classe política realmente utiliza organizações não governamentais para lavar dinheiro e tal, mas aí empresário também. Empresário também. E aí tira todo um trabalho muito bom de referência, né? Teve a fala, vou citar uma coisa, lembra do ano passado, aquela organização, a Saúde e Alegria, que falaram que tinha aquela brigadista, as ONGs que estavam queimando a Amazônia. Bom, ontem, pessoal, saiu um trabalho, uma pesquisa demonstrando que quem mais queima são as grandes empresas, Cargill. Agora eu vou falar o nome, Cargill, Bunge, Marfrig, não tem problema dizer não, tá lá, vou citar os nomes aqui. Então, assim, hipocrisia, poxa. Uma organização que tá lá fazendo um trabalho porreto, os moleques lá, os rapazes, quem conhece algum deles, o Caetano, que é o da Saúde e Alegria. Poxa, não tem ideia o trabalho desse sujeito, gente. Não tem ideia. E aí fulaniza. E é o terceiro setor, em qualquer país desenvolvido, que desenvolve as ações mais próximas e com impacto social e ambiental positivo. Essa é a verdade. Vá dentro, qualquer um que visitar os países aí na Europa, seja nos Estados Unidos, etc., vai perceber o quanto a própria sociedade reconhece e investe, mas tem o lance do instrumento econômico, que é muito importante. Né? Seja a questão do imposto de herança, né? Que é aquela história, se você não deixar, por exemplo, um recurso para a sociedade civil, ou para uma associação, ou para um museu, você vai ser taxado o dobro. Faltam esses instrumentos. Aí essa filantropia no Brasil, infelizmente, boa parte da nossa elite ela é muito egocêntrica e ela é muito insensível. Então a gente tem que trabalhar uma cultura de filantropia na sociedade, de colocar recursos. Não que não tenha, o pessoal ajuda muito o Hospital do Câncer. Mas o Hospital do Câncer era para estar em outro nível, se a sociedade ajudasse mais ainda no processo, que dá para ajudar. Dá para ajudar, pessoal, dá para ajudar as pequenas organizações. Se não dá para dar o dinheiro, vai fazer um trabalho junto voluntário. Como você falou da questão da dentista, das pessoas voluntárias, faça essa cadeia, organize no seu bairro, faça uma horta comunitária, sabe? Estimule, entre no conselho de política pública, ajude numa associação de bairro. Isso que move uma sociedade hoje para a gente procurar trabalhar uma mudança. E principalmente isso é o que cria uma sociedade. Enquanto a gente ficar preso na nossa casa tentando ajudar os nossos parentes só, a gente está ajudando família. Sociedade é maior. A família, tudo bem, é necessário ajudar. A primeira, é lógico, todo mundo vai priorizar primeiro a família. Mas enquanto for só a família, a gente está mantendo o núcleo familiar.
Um núcleo de sociedade, de civilidade, de comunidade, é quando a gente tira, passa para fora. Como o exemplo da dentista, que ela pega uma pessoa que ela nunca viu dentro da profissão dela e dou um tempo do que ela tem ali para ajudar. Aí sim ela está pensando em sociedade. Porque ajudar o irmão dela é praticamente por amor. Quem vai negar, né? Eu sou dentista, meu irmão está com dor de dente. Eu vou ajudar ele, é lógico que eu vou ajudar. Então, não é por aí. A gente vai ser mais sustentável e vai viver em sociedade quando a gente parar o cabresto familiar e abrir para o cabresto Brasil. E depois mundo, planeta Terra. Uberlândia primeiro, Minas, Brasil, mundo. Vamos pensar local. E aí a gente começa a organizar. Não é difícil. A gente falou de imposto. A gente fica pensando nos que tem muito, porque eles conseguem resolver mais rápido. Mas a massa, o volume é muito maior. Se todas as pessoas físicas que pagam imposto de renda no modelo completo aqui em Uberlândia, destinasse os 6% que pode para a criança e o adolescente, que a IP é apaixonada em adolescente, porque se você convence um adolescente que é legal, no outro dia ele é outra pessoa. Ele ainda não tem todos os vícios da vida adulta. Então, se ele gostou da proposta que a gente fez para ele, no outro dia ele é outro adolescente. Então, o nosso foco vai ser adolescente, porque a gente é apaixonado em adolescente. Se existe a lei para o idoso, existe a lei para todas as vulnerabilidades sociais. Se a gente investisse os 6%, seriam mais de 100 milhões anual, sem a gente gastar R$1. É só falar, eu não quero mandar meu dinheiro para Brasília, eu quero deixar meu dinheiro aqui em Uberlândia. Eu não concordo Bolsonaro ou Lula ou quem tiver lá cuidar de 100% do que eu gero de imposto, porque existe uma lei desde 2005 que me permite... O Pacto Federativo é horroroso na distribuição de... Exatamente. Agora imagina 100 milhões todo ano investido para cuidar das crianças e adolescentes. A gente ia ter o melhor IDH de criança e adolescente, nem sei se eles medem isso, mas o indicativo de qualidade de vida para criança e adolescente do Brasil fácil. O que precisa? Todo mundo que paga modelo no imposto de renda completo, falar, eu quero ser um patrocinador social, eu quero investir o meu imposto. Só precisa disso. Mas vai o governo criar uma campanha de comunicação falando, deixa de pagar imposto, o governo desde 2005 criou as leis, cuide do seu imposto. Não vai. O governo não tem esse interesse, ele quer cuidar do nosso dinheiro 100%. É a gente que vai ter que ter. Então, a galera da publicidade, o sindicato, igual tem a APP aqui, devia estar atento a isso e criar as campanhas. Já existe a lei do calhau, que obriga que o audiovisual doe uma parte para gerar informação para a comunidade. Então, se a gente conseguir criar essa rotina, essa moda de juntando vários setores que resolvem, por que as pessoas não investem? Porque elas não sabem como investir, não sabem às vezes nem que podem investir. Mas a Irene está perguntando isso aí para você agora, né? Como que ela faz essa opção? Hoje já existe, por exemplo, o Ser Solidário, que é um aplicativo que a IP, inclusive, faz parte, que você entra dentro e pela internet você se torna um patrocinador social. Ah, mas eu quero destinar para o projeto da IP, porque eu gostei. Você vai no Conselho da Criança e do Adolescente, a IP está cadastrada, é só colocar, está em fase final, né, que está na pandemia, de cadastro. É só você direcionar, eu quero que o meu vai para o Instituto IP. No primeiro ano. No outro ano já é automático. Então a gente tem trabalho uma vez só. É a mesma coisa para o IPTU. Eu não quero pagar o 100% do IPTU. Vou destinar 30% para a IP. A IP não, porque a IP não está com um projeto aprovado esse ano. Mas você vai na prefeitura com o seu IPTU, ou traz aqui para a gente que a gente faz esse intercâmbio. E vai lá na prefeitura e vê os projetos e fala, eu quero virar um patrocinador. Só no primeiro ano que você tem que ir. No segundo para frente, automaticamente, você já vai receber na sua casa o seu imposto de renda, o seu IPTU, 70% para a prefeitura e 30% para o projeto que você escolheu. Não é difícil hoje. Hoje a tecnologia facilita muito. É mais a informação. É mais a galera da comunicação querer, porque uma ONG não tem dinheiro ainda. Um dia, quando a gente fazer esse negócio social funcionar, inclusive quem tem filho, quem tem criança, a gente está lançando amanhã um bloco no YouTube do Instituto IP Cultural, só digitar Instituto IP Cultural,
e seguir. É uma criança, é o Dedé Massa, ele tem 11 anos, e ele está falando para crianças, e lógico para o adulto também, mas focando na criança, como ser uma criança sustentável. Como inserir sustentabilidade no dia a dia das crianças. E aí é muito melhor do que assistir esses youtubers que tá bombando aí. Influencer. Os influencers, a gente vai trabalhar ele está começando, o primeiro episódio é ele na casa dele explicando o que na cozinha pode ser reciclado, o que na sala pode ser reciclado, ele vai usar a casa inteira, depois ele vai trazer na IP, a gente vai triar e mandar para a indústria e mostrar, o primeiro bloco é a reciclagem, então, e mostrar o processo inteiro, desde arrumar a casa até no que vira o produto. O primeiro episódio já está, a partir de amanhã, liberado. Vai estar liberado cedinho já. Não, Tony, muito inspirador, viu? É um cara iluminado. Isso que eu tenho que te resumir aí, o trabalho que você desenvolve. E você tem que ser cada vez mais o IP, as pessoas que rodeiam você, serem modelo de replicação, de inspiração, de trabalho e de aplicação de recursos em política pública nesse município. A gente tem que trabalhar cada vez mais que os gestores públicos conheçam essas experiências, né, positivas e que geram resultados, que também não adianta nada, tem um trabalho bonito, mas e aí, qual que é o resultado na prática? E você coloca isso na mesa. Tem tantas pessoas formadas, pessoas que melhoraram de renda, formaram em universidade, e os ciclos vão passando. Eu lembro quando eu estive lá. É isso que eu estou dizendo. O resultado ali, na base. Né, resultados, às vezes, com certeza, no gasto que você tem financeiro, do que você tem de aplicativo, muito mais efetivo do que muito gasto público. A gente vê algumas emendas em Uberlândia indo para grandes organizações não governamentais sem nenhuma transparência, e a prefeitura passa isso também diretamente, não vou dar nome também aqui, quem está acompanhando já sabe um pouquinho, e o que acontece? Olha o nível do IDEB de Uberlândia. Basta colocar lá, pessoal, IDEB inicial, IDEB final. O IDEB inicial de Uberlândia está dentro da meta proposta e o IDEB em anos finais abaixo da meta proposta. Como uma cidade que já se intitulou como cidade educadora, cidade inteligente, cidade sustentável, tem níveis de educação municipal desse tipo no IDEB. Não tem condição. E aí a gente vê as soluções aqui do nosso lado. A gente vê a solução aqui, numa organização pequena, mas barulhenta, que traz resultado para a sociedade. A gente decidiu, teve até uma reunião que foi legal, porque a decisão era, ou a gente colocava 70 jovens e dava para eles comida, lanche, e eles ficavam aqui, e aí arrumavam um voluntário para dar uma aula de música, sendo que menos de 1% vai virar um profissional de música, uma aula de futebol, ou a gente criava um planejamento de desenvolvimento humano com poucos. Porque aí a gente poderia investir para eles terem oportunidade e aí multiplicar, que é o que eu acho que é o grande diferencial do nosso projeto. A gente não dá só a comida, no final a gente acaba dando também a comida, mas a gente está ensinando eles a comprar, a buscar, como que eles vão fazer escolha, como que eles planejam a vida, daqui 3 anos aonde que eles vão querer estar. Eu acho que é aí que a gente gera uma multiplicação de impacto social, e é o que a gente está vendo agora, que os primeiros estão se formando, subindo na profissão. Nós temos adolescente nas grandes empresas de Uberlândia com cargo de gerente. É um orgulho gigante, sabe? Você pensar, não, começou aqui comigo, e já abriu imobiliária, que loucura, já conseguiu, umas coisas, mas o impacto quando tem investimento e não tem o investimento público, ele é pequeno, porque sai caro individualmente, né, para cada um dos adolescentes. Mas é óbvio que se a gente cria essa economia circular, esse negócio social, pode vir dos produtos. Eles produzem os produtos para pagar as oportunidades deles. E aí sim fica lindo, porque aí você consegue escalonar, você consegue aumentar o seu impacto e aí gerar resultado social. Porque hoje o nosso ainda é pequeno, que é o que você falou, faz mais barulho do que número, né? Por isso que a gente não ganha muito edital. Porque para edital eles preferem a creche que cuida de 600 crianças dando o lanche do que o projeto que transforma 5 vidas, entendeu? E aí os 5 vão transformar 700. A gente tem muito o que aprender, mas a gente tem que aprender principalmente
a ser mais socialmente justo, a pensar que eu posso sim ajudar. Independente, imagina, a empregada doméstica da minha mãe doa R$10 por mês para o projeto, porque ela já viu gente do bairro dela ser ajudada aqui dentro. E ela pode, depois ela troca por uma camiseta no final do ano, ela troca por IP reais, depois ela troca por uma camiseta, ou ela passa no cartão e já leva a camiseta. Então, essa possibilidade de trocar o produto que eu desejo pela minha ação de altruísmo, de patrocínio social, de facilitador de oportunidade social, é o que a gente acredita que vai gerar o volume e vai deixar a IP para sempre independente do poder público. É óbvio que a gente topa, igual topamos com o Breno Lins, no Ministério do Meio Ambiente, com a Prefeitura agora, porque é honesto. O terceiro setor é feito para participar junto com o primeiro, de ser patrocinado com o primeiro. Mas é legal quando eles entendem que quem entende de sustentabilidade somos nós. É a gente que está praticando. Então tem muito pouca interferência. É só a confiança de que a gente vai gerar o impacto que a gente está propondo na parceria. E aí sim, agora acredito que nesses próximos a gente vai sair de uma ONG que atua pouco para começar a ter volume, porque a gente vai poder crescer. Porque no espaço que a gente tem, a gente não pode crescer muito. Ô, Tony, nossa, eu vou te agradecer pela aula e pela oportunidade. Espero que a gente tenha outras. Eu tenho só mais um questionamento aqui também que eu vou te passar, para passar a palavra para você de novo, mas de coração, foi uma aula, uma inspiração, como eu disse, e quando você falou da questão de barulhenta, às vezes, não, você tem muito resultado. A resultado da qualidade do trabalho, ela é muito, cara. Eu gosto de fazer. A hora que as engrenagens elas estiverem todas conectadas, poder público realmente mais progressista, empresários também nas suas casinhas mais altruístas, nós vamos estar aqui já preparados já. Nós vamos estar aqui para falar, estamos aqui, gente. A gente já fazia o que vocês estavam fazendo aí com... Ó, pode contar com a gente, que a gente não abandona. A gente não abandona as pessoas. A gente não deixa ninguém para trás. É o que a gente fala da ODS. Ninguém fica para trás. Isso, ninguém fica para trás. Então, é o momento certo. Eu tenho a certeza que as pessoas que você formou e que você trabalhou, elas estão bem representadas e vão ser multiplicadores dentro desse trabalho. Então, assim, reforçando esse agradecimento, esse papo, vamos fazer outro mais à frente, cara. Quero a gente continuar essa prosa. Só reforçar para o pessoal o agradecimento. O pessoal gostou muito aqui, cara. Eu passei aqui todo mundo dando os parabéns da live. Convidar vocês para as próximas, tá, pessoal? Quem amigos do Tony e também os que me acompanham. Semana que vem eu vou fazer 2 lives. Uma sobre a questão de abandono de animais domésticos, né, em tempos de Covid. E uma sobre cooperativismo e agroextrativismo no Cerrado. Nós vamos falar muito sobre slow food, consumo responsável. Vou trazer o pessoal da Central do Cerrado. Vai ser quarta e quinta-feira da semana que vem. Então, só acompanhar. Quem não me acompanha, por favor, só me seguir aí no Insta. E de coração, só teve um questionamento aqui da Ireni no final para você responder e também dar suas palavras finais, a respeito de como que ela participa do IP, né? Como é que ela se inscreve no IP. Então, mas obrigado, viu, Tony? Obrigado de coração. Fica aí, você faça essas considerações. Eu que agradeço. Finais. Eu tava tremendo, falar com uma das referências da gente. Não, cara, você que me inspira, meu amigo. Você tá maluco, velho. Nós somos irmãos, vamos parar com essa pessoa, somos irmãos. Eu tava no começo, eu tava ansioso já. Soltei tudo. Você que deu aula, meu amigo. Deu aula aqui hoje. Coração. Na hora que você me chamou, eu falei, é na hora. Eu tô junto, no que você precisar. Eu acredito que a gente tem muito para crescer, mas a gente tá aprendendo, é tudo muito novo. A gente tem esse tanto de produto para comprar, tem 10 anos. Quando eu fui ter celular, eu tinha mais de 20 anos. Agora uma criança começa com iPad quando nasce. Antes de nascer já ganhou o iPad. Então a gente vai ter que se adaptar. E o legal é isso, é a gente aprender o tempo inteiro. Você falou de ganhar, mas lá, eu tenho 15 anos de voluntariado, eu não ganho dinheiro com a ONG, não é onde eu tenho a minha fonte de renda, eu sou voluntário no projeto a vida inteira, e investidor social porque eu acredito. Mas o tanto de anjo da guarda, que eu volto a repetir... ganhar foi as pessoas, a cidadania. Imagina, a minha mãe anda a gente mora no mesmo bairro aqui no Aparecida a vida inteira. Minha mãe anda no lugar e volta, me liga e fala, Tony, você lembra da fulana? Eu nem lembro. Aí ela conta, ela fala que reza para você todos os dias. Isso já foi mais de 100 vezes. Então você ganhar 100 orações por dia, para você, não tem preço.
para eu fazer uma coisa que eu acredito que todo mundo devia fazer, porque é legal participar de projeto social, é humano, é ético, é honesto, não tem preço. Eu só agradeço minha família e Deus por ter me dado essa oportunidade de devolver um pouco do que eu já ganho desde pequeno. Lá, quando eu ganhei a minha primeira bolsa de escola e tive a oportunidade de estudar no Colégio Nossa Senhora minha vida inteira, que era uma das grandes, até hoje é uma referência de escola para criança principalmente. E aí depois eu já era bom aluno, ganhei bolsa no Objetivo, mas na Gincana do Saber, com prova, e depois faculdade. Então eu precisava, e ter tido essa oportunidade aqui em Uberlândia, para mim, assim, está sendo... Eu sei que eu não vou parar ainda, vou ter muito tempo aí pela frente, mas... Quando você tem, Tom? Desculpa. Eu tenho 40. Cara, nós estudamos junto, Nossa Senhora, quase Estudamos. juntos, né? Era um ano de diferença só. Certeza, Então, com certeza. certeza, vários amigos em comuns aí. Eu não sabia disso, não. Vamos fazer uma reunião do grupo da Nossa Senhora. Foi lá. É óbvio que é uma coisa que eu vejo diferente. A nossa geração, as mães levavam, né, para conhecer os projetos sociais, para ver a dificuldade, para entender como que é uma criança que não tem, que é órfã, ou uma criança que foi abandonada porque tem uma limitação neurológica ou física. Então eu ia muito com a minha família, mas no colégio eu praticava. A gente tinha o SPB, tinha algumas aulas que eram as que eu mais gostava, que permitiam que a gente praticasse. Então, com 13 anos, a gente tinha uma transportadora que ia buscar os alimentos que a gente recolhia na semana de alimentos, sabe? E não dava para levar no carro. E uma transportadora ia lá recolher para levar para distribuir no centro. Então, eu tive muita chance e foi por educação. Então, quem está ouvindo, pensem em como vocês estão criando seus filhos para serem cidadãos sustentáveis, porque o mundo não tem muito mais tempo. Agora é hora de agir. A gente usou, agora a gente precisa agir para harmonizar. Agir localmente. Para harmonizar, porque senão os outros, nossos netos vão sofrer. É só para fechar, desculpa, a Ireni fez aqui uma correção, ela quer saber como que as crianças podem participar do IP. Aí a gente já fecha essa prosa. Tá. É só ligar aqui no IP, 3214-5447, ou pelas redes sociais, no Instagram, principalmente, o Projeto IP Ateliê e o Instituto IP Cultural, e agendar. Grupo, quando é grupo, é mais legal, porque aí a gente faz a visita monitorada inteira. Mas se quiser vir o pai, a mãe e o filho também, ou a mãe e o filho, que pode vir, que é a mesma visita. Mas em grupo a coisa fica mais dinâmica, é mais legal, né? Então é só ligar 3214-5447 e agendar a visita. Beleza. Se não puder durante a semana porque está trabalhando, agenda por final de semana, que a gente tem um grupo de voluntários, eles vêm com hora marcada, apresenta, e depois vão curtir o final de semana também. Depois da pandemia, né? Porque agora não tem jeito. De novo, obrigado, viu, Tony? Pessoal, qualquer coisa também me siga. Quem tiver sugestões de outras lives, igual eu já falei, estou com essas duas. Vou fazer uma de moda sustentável também, viu, Tony? Em breve. Vamos, tem uma sequência aí para... A Dani sabe já, eu vou trocar uma ideia contigo depois para a gente colocar essa engenharia. Também tem alguns bons nomes. Ana Paula, talvez eu vou falar com a Marília Tavares, que é irmã de um amigo meu. Vamos juntar essas engrenagens para fazer um... Marília está com a gente também, ela é do São Paulo Fest Revolu. Não, vai ser legal. Então, brigadão, gente. Lembrando aí, se cuidem, tá? Uberlândia tá nesse momento aí muito infeliz, ruim, mas vamos fazer a nossa parte. Isolamento, cuidar das pessoas, doar, sabe, ajudar as pessoas mais fragilizadas, tá? Podem só pesquisar na internet, vocês vão encontrar um produtor rural, pessoas que têm cozinhas que estão ajudando comunidades, ocupações. Bernardo, obrigado pela sua colaboração. Você fez comentários muito pertinentes, muito importantes aí, por toda a sua experiência que você tem no setor. E de coração, gente, beijão. Até a próxima, Tony. Obrigadão, viu, cara? Até a próxima. Obrigado, irmão. Tchau. Tchau. A live vai ficar no meu YouTube depois, tá, galera? Depois do IGTV eu jogo lá no YouTube. Só seguir, procurar Gustavo Malaco, vocês vão encontrar. Abração, vou encerrando aqui. Valeu, vou te mandar depois o link. Tchau. Bom.